O mistério dos sobrenomes. Como eles surgiram e mudaram o mundo durante grande parte da história da humanidade, as pessoas tinham apenas um nome. Era simples. Nas pequenas aldeias e vilas antigas, todo mundo se conhecia. Não havia confusão. Se alguém chamasse por João, Pedro ou Maria, todos sabiam exatamente de quem estavam falando. A vida era pequena, os grupos eram pequenos, e um único nome bastava para identificar cada pessoa. Mas com o passar do tempo, tudo começou a mudar. As aldeias cresceram. As cidades começaram a surgir. O comércio aumentou. Pessoas de diferentes lugares passaram a viver no mesmo espaço. De repente não existia apenas um João. Havia vários: João o padeiro, João o ferreiro, João o filho de Pedro, João da colina, João do rio. Imagine viver em uma cidade onde 10 pessoas têm exatamente o mesmo nome. Como saber quem é quem? Foi exatamente esse problema que levou ao nascimento de algo que hoje parece tão comum, que quase nunca pensamos sobre ele. Os sobrenome. Os sobrenomes surgiram como uma forma de diferenciar as pessoas. No começo, eles não eram fixos como hoje. Muitas vezes eram apenas uma descrição que ajudava a identificar alguém. Com o tempo, essas descrições começaram a passar de pai para filho, e assim, nasceram os sobrenomes que usamos hoje. Uma das formas mais antigas de criar sobrenomes era através da profissão da pessoa. Se alguém trabalhava como ferreiro, podia ser chamado de João Ferreiro. Se fazia pão, podia ser chamado de João Padeiro. Se trabalhava com madeira, poderia ser João Carpinteiro. Com o tempo, o filho desse João também passava a ser conhecido pelo mesmo nome, mesmo que ele não trabalhasse na mesma profissão. Assim, nasceram muitos sobrenomes conhecidos até hoje. Outra forma muito comum de criar sobrenomes era através do nome do pai. Isso ajudava muito a identificar alguém. Se um homem se chamava Pedro e tinha um filho chamado João, esse filho podia ser chamado de João filho de Pedro. Em muitos lugares, isso acabou virando sobrenome. Em algumas culturas surgiram nomes que significavam exatamente isso: filho de alguém. Em outros lugares, surgiram pequenas mudanças no final do nome, para indicar essa ligação familiar. Era uma forma simples de dizer: esta pessoa pertence a esta família. Também havia sobrenomes baseados no lugar onde a pessoa morava. Se alguém vivia perto de um rio, poderia ser chamado de João do Rio. Se morava perto de uma montanha, poderia ser João da Serra. Se vinha de uma cidade específica, seu nome poderia indicar isso. Esses sobrenomes ajudavam a contar a história de onde uma pessoa vinha. Alguns sobrenomes também nasceram de características físicas ou pessoais. Uma pessoa muito alta podia ganhar um apelido ligado à sua altura. Alguém com cabelos claros podia ser conhecido por essa característica. Com o tempo, esses apelidos acabaram se transformando em sobrenomes. O mais curioso é que no começo os sobrenomes não eram permanentes. Eles podiam mudar de geração para geração. Um filho podia ter um sobrenome diferente do pai. Tudo dependia de como as pessoas eram conhecidas naquele momento. Mas conforme as sociedades cresceram e os governos começaram a organizar melhor os registros, surgiu a necessidade de manter os nomes fixos. Foi aí que os sobrenomes começaram a se tornar permanentes. Governos passaram a exigir registros de nascimento, casamento e propriedade. Para isso funcionar, as pessoas precisavam ter nomes mais estáveis. Assim, o sobrenome passou a acompanhar a família por gerações. Na Europa, esse processo se tornou mais forte entre os séculos XII e XV. Muitas famílias começaram a usar sobrenomes de forma definitiva. Esses nomes passaram a ser registrados em documentos e transmitidos de pais para filhos. Ao mesmo tempo, outras partes do mundo também criavam seus próprios sistemas de nomes familiares. Na Ásia, por exemplo, o uso de nomes de família já existia há muito tempo. Em algumas regiões, esses nomes eram usados para identificar grandes clãs e linhagens. Em outras culturas, os nomes familiares também indicavam posição social, origem ou até ligação com governantes. Com o passar dos séculos, os sobrenomes se espalharam por todo o planeta, mas eles não ficaram apenas em um lugar. Guerras, viagens, comércio e migrações fizeram com que sobrenomes atravessassem continentes. Pessoas mudavam de país e levavam seus nomes com elas. Muitas vezes esses nomes mudavam um pouco para se adaptar a novas línguas e novos costumes. Assim, um mesmo sobrenome podia ganhar diferentes formas, dependendo do lugar. Outro momento importante na história dos sobrenomes aconteceu durante as grandes migrações. Milhões de pessoas atravessaram oceanos em busca de novas oportunidades. Quando chegavam a novos países, muitas vezes seus nomes eram escritos de forma diferente por oficiais, ou adaptados, para facilitar a pronúncia. Isso fez com que alguns sobrenomes se transformassem ao longo do tempo. No Brasil, por exemplo, existe uma enorme mistura de sobrenomes vindos de várias partes do mundo. Muitos vieram de Portugal, outros da Espanha, da Itália, da Alemanha e de muitos outros lugares. Além disso, também existem sobrenomes ligados à história dos povos que já viviam aqui,
muito antes da chegada dos europeus. Essa mistura criou uma grande diversidade de nomes, que fazem parte da identidade de milhões de pessoas. Cada sobrenome carrega uma pequena parte da história da humanidade. Ele pode contar de onde vieram os antepassados de uma família, o que eles faziam, onde viviam, ou até alguma característica que marcou aquela pessoa no passado. Muitas vezes, usamos nosso sobrenome todos os dias, sem perceber que ele pode ter centenas de anos de história. Pode ter nascido em uma pequena vila medieval, pode ter surgido em uma cidade antiga, pode ter vindo de um apelido dado a um antepassado há muito tempo, e hoje ele continua existindo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas seu sobrenome pode ser uma verdadeira viagem no tempo. Ele pode ter atravessado países, guerras, mudanças de língua e gerações até chegar até você. Agora fica uma pergunta interessante. Você sabe de onde vem o seu sobrenome? Muitas pessoas descobrem histórias surpreendentes quando começam a pesquisar a origem de seus nomes de família. Alguns encontram ligações com profissões antigas, outros descobrem cidades de origem ou histórias curiosas de seus antepassados. É como montar um grande quebra-cabeça da história da própria família. E isso mostra algo muito interessante sobre os sobrenomes. Eles não são apenas palavras, eles são pedaços da história humana. Cada sobrenome é como uma pequena cápsula do tempo que carrega lembranças do passado. Mesmo que as pessoas mudem, que as cidades cresçam, e que o mundo continue se transformando, esses nomes continuam sendo passados de geração em geração, e é por isso que os sobrenomes são tão importantes. Eles ajudam a contar quem somos e de onde viemos. Eles conectam o presente ao passado. Eles lembram que cada pessoa faz parte de uma história muito maior que começou muito antes de nós. E essa história continua sendo escrita todos os dias, porque novos sobrenomes continuam surgindo, novas famílias continuam se formando, e novas histórias continuam sendo criadas. Talvez o sobrenome que você carrega hoje também esteja construindo uma história que será lembrada por muitas gerações no futuro. E pensar nisso nos faz perceber como algo tão simples pode carregar tanto significado. Afinal, cada nome conta uma história, e cada sobrenome guarda um pedaço do passado da humanidade. Se você gostou de descobrir como surgiram os sobrenomes per se, porque no próximo vídeo, vamos explorar outro mistério fascinante da história humana. Vamos falar sobre como surgiram os primeiros nomes da história, e como os povos antigos escolhiam os nomes de seus filhos. Você vai descobrir curiosidades surpreendentes sobre nomes que existem há milhares de anos. Então, não perca. E antes de sair, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu comentário contando a origem do seu sobrenome, curtir o vídeo e apertar no sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vamos explorar juntos. Até o próximo vídeo.